Pra onde é que eles vão se vai chover? Fala galera, beleza? Beleza, tudo mais um vídeo pra vocês. Bom galera, aqui voltamos aqui, né, com a série que temos que esquecer dessa série que é Diva dos Canais. E vai ser outra série aí, né, como vocês viram aí, que eu mostrei um vídeo aí que a série assunto eu digo, né, mas tudo bem. A série Diva dos Canais aqui, tô com mais um episódio, o quinto episódio da série, né, porque era pra ser o sexto, que agora que eu me lembro teve um probleminha aí. Que eu não vou fazer mais essa merda. Mas bom, o canal dele é muito bom que eu tava olhando. E se inscreva, deixa um like pra poder ajudar ele. Mas esse só foi o vídeo de hoje. Falou, valeu e tchau.